Então, Cláudia Castelo, grande amiga, um prazer enorme, né, estar recebendo você para a gente conversar um pouco sobre cinema, sobre sua trajetória e com a participação do Guto Neto, que é professor da faixa, professor coordenador do curso de cinema, né, que também já te conhece, que a gente pode bater um papo, enfim, sobre a sua trajetória profissional, sobre o modo como uma brasileira, aluna da faixa, formada em jornalismo, né, fez uma aventura dessa de ingressar no cinema e no mercado do cinema como você fez, né? Você é formada em comunicação, né? Jornalista. Você fez mestrado em produção de cinema pela University of Southern California, não é essa? E especialista em montagem cinematográfica e edição, né? Você participou, produziu, colaborou com Pantera Negra, Creed, Sérgio, Fundação, da obra do Asimov, entre outras que você certamente vai contar para a gente, né? Então, primeiramente, a gente gostaria de saber um pouco de como se deu essa sua inserção nessa linhagem profissional, né? Aristides, obrigada. O prazer é meu, prazer enorme de estar conversando com vocês, né? Que são mentores, foram mentores meus, né? Eu lembro que eu escolhi a matéria baseada em quais as aulas o Aristides está ensinando. E está falando para os alunos da faixa, né? Que foi uma universidade que me ajudou tanto, que me patrocinou, inclusive, quando eu era atleta. Então, eu tenho um carinho gigante pela instituição, pelas pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, Guto. Prazer é nosso. E na faixa eu me encontrei muito. Era uma linguagem mais progressista e mais provocativa. Eu acho que eu comecei a ter um senso crítico mais apurado. Foi lá que tudo começou para mim, né? E eu queria, né, tinha vontade de ser jornalista, só que quando eu me formei na faixa, eu não queria trabalhar e ganhar um salário mínimo, que na época era muito pouco, né? Eu falei, gente, eu vou trabalhar e não vou ter, né, como pagar um lugar para eu morar e tudo. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar estudar inglês. Eu vou tentar ir para os Estados Unidos, estudar inglês e voltar com algo mais. Aí, quem sabe, né, eu vou conseguir progredir na carreira um pouco mais rápido com uma língua a mais, né? Aí vim para os Estados Unidos numa aventura, porque eu cheguei nos Estados Unidos com $300 e tinha lugar para ficar por 2 semanas. E aí aqui eu tive que me virar, né? Em 2 semanas eu estava trabalhando e aos poucos eu fui pegando aulas de inglês em instituições que não eram muito caras, né? Que ofereciam o ESL, que é o English as a Second Language, inglês para estrangeiros, né? Então, para mim, o meu foco principal era investir na educação, né? No meu inglês. E as coisas foram desenrolando, eu consegui me estabelecer aqui, consegui me legalizar rápido. Eu fiz broadcasting, que é TV, rádio e jornalismo. Fiz algumas matérias, mas não consegui entrar num curso, né? Porque esses cursos eram um pouco mais caros. E aí, depois de 4 anos aqui, eu conversando com um amigo, falando, poxa, eu tenho uma vontade tão grande de fazer um mestrado, né, de trabalhar na área do jornalismo. Eu sei que é difícil, porque é uma segunda língua para mim, o inglês, mas eu tenho essa vontade. E nessa época, eu já tinha... o primeiro lugar que eu morei aqui foi Orange County,
que era um lugar bem conservador. E foi muito difícil para mim nesses 4 anos que eu morei em Orange County. Eu não consegui me misturar muito com os americanos, pela mentalidade das pessoas. Era um lugar que eu não me adaptei, né? E aí eu resolvi ir para Los Angeles. E em Los Angeles eu tive a oportunidade de trabalhar numa produtora de comerciais. E por coincidência, essa produtora tinha sede no Brasil, em São Paulo. Foi a Film Planet. E a Film Planet tinha sucursais na Argentina, no Chile e aqui. E aí, quando a produtora me entrevistou, eu falei, eu falo português, também falo um pouco de espanhol. Aí ela amou, né? Falou assim, não, você é a candidata perfeita, tá contratada. Aí eu fui assistente dela, da produtora executiva, por 4 anos nessa produtora de comerciais. E ali eu comecei a aprender um pouco de como a indústria funcionava, né? E eu aprendi o software que foi o Final Cut, que é um dos softwares usados para edição, né? E aí, nessa época, uma amiga minha, que até hoje faz o Hollywood Brazilian Film Festival, a Thalise Saeg, que é uma grande amiga minha, estava fazendo o primeiro curta dela como produtora. Ela falou, estou precisando de um editor para o meu filme, mas eu não tenho orçamento, né? Você tem alguém para indicar? Falei, eu edito, mas eu não sabia editar, eu sabia só mexer no software. Eu não tinha ainda assim um aprendizado de storytelling, de contar a história, né? Aí eu falei, eu posso fazer. E quem dirigiu o filme foi o Alan Fitmer, que agora está na Globo como diretor de séries e de novelas, né? E o Alan, a gente acabou ficando amigos. Um filme que me demoraria 2 semanas para editar, me demorou 3 meses, né? E o Alan foi super paciente comigo, ficamos grandes amigos, e ele dava aula na New York Film Academy, aqui em Los Angeles. Tem uma em New York, tem uma aqui em Los Angeles. E no final eu falei, Alan, eu amei essa experiência, eu acho que eu quero editar, eu acho que é isso que eu quero fazer, né? E Alan, ele conseguiu para mim uma bolsa na New York Film Academy para estudar edição. E a minha vontade no início era fazer documentários, porque a minha formação era em jornalismo, né? Eu falei, eu era apaixonada por documentários e quis ingressar por esse lado. Eu falei, tem tudo a ver, né? Acho que é uma progressão de tudo que eu já estudei. Eu não estou estudando uma coisa completamente nova, né? Eu estou aproveitando tudo que eu já aprendi e expandindo. E aí, trabalhando lá, o meu primeiro projeto, depois da New York Film Academy, foi um documentário. Eu não sei se vocês já ouviram falar no documentário Trekkies, que é sobre os fãs do Star Trek. Então, o que eu fiz... sou um deles. Imagina. Tem 2 aqui. Imagina. E aí, o filme que eu fiz era sobre os fãs do Big Lebowski, que era uma comédia que criou uma legião de fãs, e esses fãs faziam convenções no país inteiro, se vestiam como os personagens, falavam falas dos personagens. Então foi todo um movimento, né, que aconteceu sobre esse filme, e eu fiz a edição do documentário sobre esse movimento. E ali foi uma experiência muito legal, né? Então eu já tinha o curta Vendedores, né, da Thalise, tinha esse filme que eu fiz, que foi o The Achievers. E aí eu falei para um amigo, né, eu tenho vontade de fazer o mestrado e tal, voltando àquele assunto. E o meu amigo faz, eu falei assim, mas é caríssimo e muito difícil, o meu inglês não tá bom ainda, meu inglês nunca estava bom. Aí eu não podia voltar para casa porque meu inglês ainda não estava bom. A razão de ter ido para lá era o inglês. Era o inglês. 4 anos depois ainda o inglês não estava bom. Falei, não dá para voltar ainda.
Aí ele falou, não, faz o mestrado. Eu falei assim, mas não tem dinheiro, darará. E ele falou, naquela época eu já tinha virado cidadã americana, né? Eu me virei rápido aqui. Aí ele falou, você é cidadã, você pode conseguir um empréstimo. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, tá aqui o website, vai lá e pesquisa. Aí eu... né, com informação, acho que o mundo se abre para você, né? E tudo aquilo parecia impossível, tão longe. Em 2 semanas eu estava fazendo a inscrição na USC. Eu falei, já que eu vou estudar cinema, vou estudar na melhor universidade que eu puder. Aí só apliquei para a USC. Eu estava entre a USC e a UCLA, que também é uma ótima universidade e mais barata. Mas acabou que eu apliquei para a USC. Você foi um dos que me deu uma carta de recomendação na época. Olha só. E aí eu tive que fazer um trabalho e tal, eles me aceitaram. Quando eles me aceitaram, parecia que, né, o mundo tinha se aberto novamente na minha frente. E aí, na USC, eu cresci muito, né? Porque naquele começo dos 4 anos, num lugar tão conservador, me deixou um pouco machucada aqui nos Estados Unidos, né? Foi muito difícil. E lá na USC, um lugar de intelectuais, de pessoas de todos os países, né? Um ambiente bem diverso, interessante. Ali eu me senti em casa. As pessoas eram incríveis, os professores foram maravilhosos também. Então, aquilo foi muito importante para mim. Eu precisava daquela validação, né? E o ensino lá foi excelente também. Foi uma coisa bem mão na massa, né? E bem intensa também. Eles preparam a gente bem para chegar no mercado de trabalho, que não é fácil, já com uma casca já grossa. Então, lá na USC, meu objetivo era fazer documentários, era seguir o caminho dos documentários, né? Só que eram 2 aulas, né, paralelas, uma para documentário, uma para ficção. E essas 2 aulas eram muito requisitadas pelos estudantes, porque você tinha que ser escolhido para participar dessas aulas. E a escola patrocinava, entre aspas, né, porque a gente paga muito dinheiro nesse programa. Eles patrocinam, eles pagam, acho que eram $8.000 para você produzir cada classe dessas, as de documentário, 3 documentários curtas, e as de ficção, 3 curtas de ficção. E o showcase dessas 2 aulas era junto. Então, você conhecia ali os produtores que já estavam escolhidos, os escritores, e o showcase era o trabalho dos diretores que foram escolhidos. Eles escolhiam primeiro esses 3 profissionais, depois eles iam escolher o resto da crew, do time, né? E aí todo mundo foi, né? Muitas pessoas vão nesse showcase, no teatro, e assiste o trabalho de cada um dos diretores. Quando eu vi o trabalho do Ryan Coogler, de ficção, que é o diretor do Black Panther, Fruitvale Station, Pantera Negra, Creed, né, que são filmes que eu acabei fazendo com ele. Quando eu vi o trabalho do Ryan, eu falei, esquece tudo, eu quero trabalhar com esse cara. E ele era novinho, ele tinha 25 anos nessa época, né? Mas ele já era um talento assim que se destacava. E eu não tinha muitos amigos na universidade, eu era muito tímida e eu também não tinha tempo, não tinha energia mental para estar me envolvendo em muitos projetos e conhecendo muita gente. O meu foco era ali, naquele inglês difícil, né? De eu entender as coisas que eu estava aprendendo. Então, eu não podia desfocar muito a minha atenção. Eu falei, é esse cara. Aí eu foquei a atenção no Ryan. E a gente fez o FIG, que foi um curta-metragem. Nesse curta-metragem, ele foi para vários festivais. Assim, foi um sucesso, né? E do FIG, que era a história de uma prostituta que tinha que deixar o filho com
não tinha lugar para deixar o filho. Um filme muito bonito. Dali desse filme, o Ryan teve a oportunidade de fazer o programa de escritor do Sundance Film Festival. E aí no Sundance ele desenvolveu o Fruitvale Station, que foi um filme sobre um americano negro que foi morto pela polícia no metrô de São Francisco, né? Uma história real, uma ficção baseada em história real. E esse filme o Fruitvale Station, ele foi aceito no Sundance, ganhou 2 filmes no Sundance, ganhou um filme em Cannes. E dali do Fruitvale Station eu pensei, bom, agora eu posso voltar para o meu país. Né? Tenho 2 filmes premiados, fiz um mestrado nos Estados Unidos, falo espanhol, falo inglês, vou voltar. Aí cheguei no Brasil em 2013, tentei contato com diversas produtoras, diversas casas de montagem, só que nenhuma porta, nenhum e-mail, nenhum telefonema, nada eu consegui de abertura no Brasil. E aí eu conheci uma pessoa, um grande amigo, ele era um fotógrafo, tinha alguns clientes grandes na época, e ele falou, bom, trabalha comigo, vamos oferecer vídeo para esses clientes, né? E a gente montou uma produtora pequena e começamos a atender esses clientes com vídeos corporativos, fiz comerciais aí no Brasil, só que eu não tinha tempo para perder, porque a gente alugou uma casa, a gente não planejou tão bem, eu acho, né? E aí as contas foram chegando, a gente não tinha clientes suficientes ainda e o negócio não deu certo, né? Mas nesse tempo meu de 2013 e 2014, eu acabei me envolvendo muito com os protestos que estavam acontecendo no Brasil inteiro, né? E esse meu amigo, ele me introduziu nesse mundo aí. Eu acabei virando, fazendo um veículo de jornalismo, né? Que se chamava Coletivo Mariachi. E eu fiquei apaixonada por isso, porque a gente ia para as ruas, filmava tudo que estava acontecendo nessa época. E todo dia a gente editava, né? Ia para casa, editava. E aí um grupo que começou com 4, 5 pessoas, depois tinha 30 pessoas participando, né? E escrevendo e produzindo material todos os dias. Só que chegou uma época que o Facebook, ele limitou os acessos, né? Ele mudou tudo, como as pessoas se conectavam na plataforma, e a gente tinha um alcance enorme, que até a Rede Globo uma vez teve reunião para falar da gente. Não pode, esse bando de pessoas, na época eles usaram uma palavra pejorativa lá para definir a gente. Esse bando de tá tendo o mesmo alcance que a gente está tendo online, como assim, né? Mas aí o Facebook mudou como os algoritmos funcionavam e a gente perdeu a audiência assim, catastroficamente. Então o nosso trabalho, que tinha um alcance enorme, começou a ter um alcance de menos de 10% do que a gente tinha no início. Então, no final das contas, o Coletivo Mariachi, a gente resolveu dar um break, né? Depois de 5 anos colaborando, todo mundo resolveu dar um break, porque a gente acabou falando, o nosso alcance estava ali dentro de um grupo que todo mundo tinha a mesma o mesmo pensamento, né? Todo mundo. Então a gente não estava abrindo o diálogo. E nessa de não abrir o diálogo, a gente falou, gente, a gente está andando em círculos, né? O trabalho que a gente quer fazer, que é de abrir o diálogo na política e conversar com gente que tem opiniões diferentes e tentar debater, isso não está acontecendo. Então, vamos dar um tempo, a gente está falhando nesse momento. Então, paramos. Nisso, eu já tinha voltado para os Estados Unidos, eu estava colaborando de lá, e aí resolvi parar com essa coisa da mídia independente e focar totalmente no cinema. Acho que o cinema é um caminho muito poderoso para você
fazer o que eu sempre quis antes, né? Abrir um debate. Então, hoje em dia, eu tenho a sorte de poder escolher os projetos que eu vou trabalhar, e eu sempre escolho projetos que tenham a ver com algum assunto que, para mim, é importante ser debatido, né? Então, por muito tempo, eu trabalhei em filmes com protagonistas negros, né? Porque eu acho que é importante ter essa representação no cinema. Hoje em dia, eu foco muito assim, na representatividade feminina. O filme que eu estou fazendo agora é O Novo Predador, que é um filme de ação, né? E a personagem principal é uma indígena, né? Se passa nos anos de 1719, né? Por essa época. Isso. E eu tinha a oportunidade... É aquele mesmo sequência do Predador com Schwarzenegger? É um prequel. Porque acontece antes daquele filme, mas essa é da mesma franquia. Então já tem uma legião de fãs, já vai ter um alcance, né? Uhum. Pode ser um na lista. Eu estou na lista. Oba! Que ótimo. E então eu tô... Esse é o meu foco, né? Aquela coisa do ativista, da mídia independente, eu da jornalista também, eu analisei tudo para esses filmes que, para mim, têm uma importância, né, de voz. A gente sabe que, historicamente, para o cinema, né, a mulher nunca teve um lugar de protagonismo, né, em quantidade mesmo, em presença de direção, coordenação, mas a montagem sempre foi uma etapa em que as mulheres estiveram presentes, né? A gente tem algumas imagens, inclusive muito representativas, né? A imagem da Elizaveta Svilova, esposa do Hertov, né? E dentro do próprio percurso do Homem com a Câmera. Mas a gente sabe que boa parte dessa história, as montadoras, elas não tinham um papel decisivo, né? Elas eram artífices. Isso veio mudando. Como é que você vê hoje essa presença feminina como decisão, como criação? Como é que vocês estão nesse processo no audiovisual? É interessante isso, né? Realmente, no início era uma profissão mais ocupada por mulheres, porque ela era considerada, era comparada com a profissão de costurar, né? Porque na época você tinha que cortar o filme e colar com tape, né? Com fita adesiva. E era uma coisa muito, muito específica, né? Você não tinha essa liberdade que você tem hoje da edição não linear, né? Dos softwares que você edita milhões infinitamente, você pode editar e voltar e mudar e criar. Então, eu acho, assim, por isso talvez elas não tivessem tanto input criativo, tanta participação criativa, não sei, né? E também pelo fato das mulheres estarem conquistando lugar, né, em todos os lugares, na verdade. Eu vejo como uma grande liberdade e eu sinto, né, que a gente hoje em dia tem sim muita oportunidade criativa e principalmente aqui nos Estados Unidos, né, principalmente aqui em Los Angeles. Eu já trabalhei no Brasil, acabei trabalhando, né, no Brasil em TV, documentários para TV. Eu fiz o Não Conta Lá em Casa, fiz 5 episódios pro ai meu Deus, da Globo, Multishow, pro Multishow, e fiz um episódio do Expedições para a TVE. Só que aí eu sinto que as pessoas não estão acostumadas com essa coisa colaborativa do editor. Eu achei engraçado. E aqui a colaboração é muito grande, assim, você tem a voz ativa o tempo inteiro. Às vezes o diretor está ali atrás e não tem a resposta, ele pergunta para você, né? Constantemente, na verdade, ele está perguntando a minha opinião, né? E as minhas ideias. Então eu acho isso um grande privilégio, né? Eu acho que é isso
uma das coisas que mais me alimenta é isso, né? Eu poder estar participando colaborativamente, criativamente, né? Nesse processo todo. Então, eu acho que sim, o caminho está se abrindo muito, mas ainda somos poucas. Ainda são muito, muito poucas. E eu acho que teve um processo inverso. O que antes era uma função feminina, hoje os homens dominam, né? Na edição tem muito mais homem do que mulher também. Ele tá sempre o roteiro é o começo de tudo, né? E aí depois ele é interpretado pela direção e as coisas nunca saem como são planejadas, né? Tem sempre mudanças que não são esperadas e aí na edição você vai fazer sentido de tudo, né? Eu comparo muito a edição com escultura. Você está esculpindo aquele material bruto ali, que ele tem um guia, que é o roteiro, então eu uso muito o roteiro como meu guia, mas eu assisto todo o material, né? Ele geralmente é 5x1 ou mais, né? Então é um material enorme para o que você vai escolher, né? São, sei lá, 20 horas, 30 horas, 50 horas, hoje em dia até mais, porque eles gravam com 3 câmeras, tem filmes. No Creed, teve cenas que eles gravaram com 11 câmeras. Então, você imagina você assistir todo esse material e escolher assim, momentos, né, para fazer aquilo, para dar sentido àquilo tudo. E aí que entra o processo criativo, né? É um olhar, é uma nuance, é onde você vai costurar, né, para dar um impacto. Você não quer que eles percebam o seu trabalho, às vezes você quer que eles percebam a edição, né? Às vezes uma edição ela quebra o ritmo de propósito. E mais que isso, você moldar a parte emocional toda do filme também, né? O arco emocional, não só o arco de história, mas também o arco emocional dos personagens e do filme em si, né? Como um total. Então, e outra coisa, né? Durante a direção, o roteiro está sempre vivo, né? O roteiro ele não é uma coisa engessada. Na direção, linhas vão ser adicionadas, uma cena vai ser mudada. E na edição, esse trabalho mutante, né, continua, né? Nesse filme que eu estou fazendo agora, por exemplo, a gente está reescrevendo constantemente, sabe? Vai entrar isso aqui não está claro o suficiente, como é que a gente vai resolver esse problema? Talvez se a gente introduzir essa fala nesse personagem, aí você introduz uma fala, um personagem de costas, você consegue emendar uma coisa que antes não estava funcionando, né? Então tem também um trabalho de você escrever na hora da edição, né? Então essa coisa do roteiro tá vivo o tempo inteiro. Então é isso. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade, né? Obrigado, Guto, também. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Poder conversar contigo sobre essa sua trajetória, né? Misturando as mais diversas redes aí de correlações. E acho que ela é exemplar do que pode acontecer para o estudante brasileiro, né? Que se aventura, que se tenta. O que é lamentável é que o mercado brasileiro seja tão restrito, tão fechado, tão limitado, né? Isso é uma pena.